Olá, olá! Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro. Encontro para estudarmos, olha que beleza, né? Depois de talvez muitas encarnações, paramos para estudarmos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos proteja, que Deus nos abençoe e que os bons espíritos nos iluminem no que for dito, mas principalmente no que for entendido, no que for sentido e naquilo que tivermos dispostos a iniciarmos o processo de experimentação. Estamos aí estudando o Evangelho de Lucas, né, dentro da ótica de Emmanuel, e especificamente estamos na parábola do bom samaritano. Esse é o nosso quinto texto. Então, para quem está ouvindo esse vídeo e não ouviu os anteriores, esse é o quinto vídeo em que estamos aí estudando juntos com demais companheiros a parábola do bom samaritano. Disse na semana passada, em outras semanas também, que esses estudos, apesar de ter o falador, que é esse que vocês estão ouvindo, ele é feito a muitas mãos, porque tenho tido contato com algumas pessoas, de maneira muito especial a dona Ana Barbosa, que tem me ajudado muito nesses estudos. A gente vai trocando figurinhas ao longo da semana, então é um estudo a várias mãos. A vantagem disso é que, se ficar bom, eu tenho os benefícios de ter participado. Se ficar ruim, eu divido também os prejuízos com as pessoas que estão participando. Então, que aproveitemos o estudo da melhor maneira possível, ok? Só um minutinho. Interrompi o vídeo rapidamente, que eu tenho duas entidades aqui em casa, encarnadas na forma de cachorro, duas pinches, quando elas começam a latir e atrapalham muito o estudo. Eu estou no meu escritório, mas a minha casa é aqui, é nos fundos, né? E elas acabam atrapalhando. Aí eu interrompi um pouquinho. Bom, estamos aí para estudar o quinto texto em que Emmanuel faz um comentário sobre a parábola do bom samaritano. Esse texto, conforme Dona Rosília leu por nós, é um texto que está no livro Roteiro, é um livro muito bacana, e que faz alusão a um versículo bíblico, que é o versículo que está lá em Lucas 10:30. Ele é o sequencial do que nós estudamos semana passada, não é isso? Isso. Estudamos o Lucas 10:29 na semana passada e agora estamos aí no Lucas 10:30. Recordando rapidamente, que é bom frisarmos isso, didaticamente ajuda muito no entendimento, a parábola do bom samaritano, ela foi dividida em 3 partes, não é isso? A primeira parte, onde ocorre um diálogo entre Jesus e um doutor da lei. A segunda parte, que é a parábola em si, e a terceira parte, que é a conclusão do diálogo de Jesus com o doutor da lei. Até a semana passada, nós tínhamos estudado ficamos apenas no diálogo de Jesus com o doutor da lei. E a última pergunta que o doutor da lei faz para Jesus, inclusive foi o nosso objeto de estudo na semana passada, é: quem é o meu próximo? Né? Tendo em vista que o próprio doutor da lei respondeu para Jesus que deveria amar o próximo como a si mesmo, fazendo uma citação do texto de Levítico, que está lá no Velho Testamento, Jesus responde para ele que estava certo, você respondeu muito bem, você está bem na fita, nota 10 na sua resposta. Então, o doutor da lei lança uma segunda pergunta, né? Quem é o meu próximo? Aí já discutimos aí que a visão para o judeu do próximo é uma visão muito limitada, né? Muito circunscrita ao povo deles. E aí Jesus responde a essa pergunta com essa belíssima parábola, que é a parábola do bom samaritano. Então, a parábola em si, a passagem toda é conhecida como parábola do bom samaritano, mas a parábola em si, que é a história, né, que Jesus conta, ela é uma resposta a uma pergunta. Que pergunta é essa? Quem é o meu próximo? E aí Jesus começa. Eu vou ler a parábola como um todo,
porque até então eu tinha lido apenas esse diálogo, né, de Jesus com o doutor da lei, que é a primeira parte. Agora nós vamos ler a parábola como um todo, e nós vamos ficar mais umas 5 semanas na parábola, ok? Então peço paciência a vocês aí. A parábola do bom samaritano, que só é narrada por Lucas, né? E a parábola em si começa em Lucas 10:30. Após a pergunta do doutor da lei, quem é meu próximo, Jesus responde assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, os quais, depois de havê-lo despojado e espancado, retiraram-se deixando-o semi-morto. Por coincidência, certo sacerdote descia por aquele caminho e, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. De forma semelhante, também um levita, que vinha por aquele lugar, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. Certo samaritano, em viagem, veio até ele e, ao vê-lo, compadeceu-se. E, aproximando, atou os ferimentos dele, derramando óleo de oliva e vinho. Após colocá-lo sobre o seu próprio animal de carga, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirando 2 denários, deu ao hospedeiro e disse: cuide dele, e o que gastares a mais, quando eu retornar, te pagarei. Aqui encerra a parábola em si. Aí depois, a próxima etapa é a finalização do diálogo de Jesus com o doutor da lei. Tem muita coisa nessa parábola, muita coisa, né? Já ficamos aí um tempinho nesse diálogo de Jesus com o doutor da lei e agora vamos ficar um tempinho na parábola em si. Com qual objetivo, Juliano? Com o objetivo de tentarmos extrair ao máximo o espírito da letra. Como nós, talvez alguém se identifique com isso, né? Ainda não temos aquela capacidade intelectual e moral de ler uma parábola tão pequena como essa e extrair tanta coisa boa dela, tendo em vista que, se Jesus a pronunciou, cada palavra precisa ser estudada, não lida. Cada palavra de Jesus precisa ser estudada. Mas como somos muito pequenos, diminutos, né, em relação a essa capacidade, nós recorremos aos universitários. E nesse caso, nosso universitário maior, nosso professor maior aqui é o Emmanuel, benfeitor e coordenador de todo o trabalho mediúnico de Chico Xavier, né? Então Emmanuel vai destrinchando para a gente, vai destrinchando. E nós estamos caminhando junto com ele, dentro da nossa capacidade de entendimento aí, ok? E aí nesse texto, Emmanuel vem trazer um texto para nós em que ele intitulou Evangelho e Caridade, onde o texto faz referência à parábola do bom samaritano, mas que vamos ficar apenas no primeiro versículo dela, que é o Lucas 10:30, que diz assim: prosseguindo, disse Jesus. Vou ler novamente para frisar, nós vamos ficar só no versículo, tá? Hoje não vamos falar do samaritano, não vamos falar do sacerdote, não vamos falar do levita, isso vai ficar tudo. Não vamos falar do hospedeiro, que são todos personagens da parábola. E cada um desses personagens precisam ser melhor compreendidos. Vamos ficar apenas no primeiro versículo. Vamos ver o que o primeiro versículo nos diz. Prosseguindo, disse Jesus: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, os quais, depois de havê-lo despojado e espancado, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Ponto. Vamos parar por aqui. Bom, o que a gente tira dessa parábola assim de cara? De cara a gente tira 2 personagens, não é? 2 tipos de personagens. Nós temos o homem, certo homem, descia de Jerusalém para Jericó, tá? E nós temos os assaltantes, no plural,
Não é o assaltante, são os assaltantes, é importante, né? Bom, o homem, eu já vou entrar no texto de Emmanuel agora. O homem, o próprio Emmanuel vem nos dizer o que ele simboliza. Tá lá, se nós formos no texto, esse texto é um texto maior, né, gente? Não sei se vocês puderam acompanhar ou fazer uma leitura prévia, mas ele é um texto maior. A dona Rosi deve ter ficado com a garganta doendo de ler o texto todo aí. Mas nesse texto, lá, eu não enumerei os parágrafos aqui, mas tem uma parte lá no final do texto já, em que Emmanuel fala assim, olha só. Vemos dentro da narrativa que o Senhor situa no necessitado simplesmente um homem. Não lhe identifica raça, cor, posição social ou os pontos de vista. Não tem nada, não quer saber nenhuma característica desse indivíduo. Nele enxerga a humanidade sofredora. Então aqui é o símbolo do homem. O Emmanuel está ensinando isso para a gente. O homem, na parábola do bom samaritano, é a humanidade sofredora, carente de auxílio das criaturas que ascendam a luz da caridade, acima de todos os preconceitos de classe ou de religião. Então, é o necessitado, é a humanidade sofredora. Somos todos nós. Então, quando começa a parábola lá, um homem decide... Quem é esse homem? Somos todos nós. Então, aqui, Jesus está se referindo a todos nós. Se ele está se referindo a todos nós, ele está nos mostrando que todos nós podemos passar e passamos com certa frequência pelas mesmas situações que esse homem simbólico, né, da parábola vem passar, que é ser assaltado, que é ser despojado, que é ser espancado, né? Quantas vezes a vida nos dá nos mostra essas situações. Temos os assaltantes. Os assaltantes, alguns estudiosos consideram como todas as dificuldades que a gente enfrenta. Por isso que está no plural, que são muitas, né? As dificuldades no campo financeiro, as dificuldades no campo da saúde, as dificuldades... Estar encarnado é estar sujeito a diversas dificuldades. É estar sujeito a ser assaltado por essas dificuldades, né? Então, o homem, toda a humanidade. Os assaltantes, as situações em que nos esfolam, nos espancam, nos despem, né? Tiram as nossas bases, né? Então, esses dois personagens é importante que a gente frise, porque eles vão dar o tom do restante da parábola também. Tá? Além dos dois personagens, nós temos duas cidades que são citadas, né? Quando ele coloca aqui, o homem descia de Jerusalém para Jericó. Jesus não ia citar essas palavras ao acaso. Não ia, né? E aí a gente vai estudar, vai pesquisar qual o significado. Bom, Jericó é uma cidade, geograficamente, ela está 240 metros abaixo do nível do mar. Então é uma cidade de vale, né? de depressão. Seria isso, geograficamente falando. Jerusalém é uma cidade que está a mais ou menos 800 e poucos metros acima do nível do mar. Seria uma cidade que na altitude parecida com Espera Feliz, né? Então, de Jerusalém para Jericó, nós temos mais de 1000 metros de diferença de altitude. O que isso tem a ver com o estudo, Juliano? Tem tudo a ver. E o Emmanuel vem destrinchar para ele, inclusive em outros textos que eu fui pesquisar, né? Porque a distância de Jerusalém até Jericó é um pouco mais que 25 quilômetros. Então, para nós que moramos aqui em Espera Feliz, fica fácil compreender isso. É como se fosse Espera Feliz Carangola, em termos de distância. Porém, a diferença de altitude é muito maior.
Perafiliz está a 700 e poucos metros, Carangola não sei quanto que está, mas não é abaixo do nível do mar, né? Imagina essa mesma distância de 20 e poucos quilômetros, se nós tivéssemos uma diferença de altitude de 1000 metros. Desce muito, e desce muito rápido, não é verdade? A cada 1 quilômetro você desce aí uma quantidade enorme de metros, não fiz a conta. Deveria ter feito como professor de matemática, né? Mas não fiz a conta, né? Então, olha só, olha que símbolo interessante. E esse homem, que somos todos nós, ele estava fazendo o quê? Jesus poderia ter dito assim: um homem se encontrava na estrada de Jerusalém para Jericó. Ele não disse isso. Jesus poderia ter dito assim: um homem estava subindo de Jericó para Jerusalém. Ele não disse isso. Ele disse o quê? Um homem descia, é o verbo descer, de Jerusalém para Jericó. Conversando outro dia com a dona Ana, refletindo sobre isso, ela falou assim: se esse homem tivesse subindo, talvez não tivesse acontecido o que aconteceu. Lembrando que é uma parábola, tá, gente? É uma história ali inventada, né? Não é uma história real, né? Mas é verdade, é verdade. E aí nós precisamos entender bem esse símbolo do que é Jericó e do que é Jerusalém. Voltando a falar um pouquinho dessa cidade, Jericó era uma cidade que ainda é, aliás, as minhas pesquisas aqui, foram pesquisar, vocês vão ver que Jericó é considerada a cidade mais antiga do mundo existente. Das cidades que ainda existem, Jericó é considerada a cidade mais antiga. Cidade pequena, 20 e poucos mil habitantes, né? E é uma cidade onde, no tempo de Jesus, era a cidade dos mercados, era a cidade da matéria. Era isso. Ela simbolizava as buscas do homem pela matéria, pelos prazeres materiais, por tudo que envolve aí os prazeres materiais. Jerusalém, ir a Jerusalém é subir. Jerusalém era uma cidade, talvez a mais alta daquela região inteira. Não é à toa que foi lá que foi construído o Templo de Salomão. Porque na concepção, quanto mais alto, mais próximo a Deus você está. Então, ir aquela peregrinação que todo judeu fazia, naquelas 3 festas, já comentamos anteriormente aqui, né? Tabernáculo, Pentecoste e Festa das Tendas. 3 vezes ao ano, pelo menos, todo judeu homem, valia para homem, é uma sociedade machista, patriarca, né? Ele deveria partir em peregrinação para Jerusalém. Esse símbolo de partir em peregrinação para Jerusalém é um símbolo de você elevar-se enquanto espírito. É o símbolo disso. É como se no templo de Salomão, por isso que tem lá o Santo dos Santos, é ali que Deus te vê e permite ser visto. Era essa a ideia deles. E Jesus, que interessante, Jesus vinha exatamente subindo para Jerusalém. Vale lembrar que essa parábola é contada para o doutor da lei, assim que Jesus adentra Jerusalém. E aí Jesus, com a sua capacidade que a gente não consegue imaginar, né, conta uma parábola em que ele cita um homem descia para Jericó. Toda vez que nós, dona Ana falou isso também, nós abaixamos a nossa vibração, nós estamos descendo para Jericó. Toda vez que nós subimos a nossa vibração, nós estamos indo para Jerusalém dentro dessa simbologia do povo judeu. E Jesus usou isso para contar essa parábola. E ao ir para Jericó, ao descer em vibração, você passa a estar mais sujeito aos perigos que simbolizados pelos assaltantes. Olha que riqueza, meus irmãos, que um simples versículo é capaz de nos trazer, né? E tem muito mais coisa em cima disso, mas como não vai dar tempo, nós vamos passar aqui para o texto em si. Antes de falar do texto, que é um texto longo, vou ter que tentar enxugar ao máximo,
Eu vou trazer uma questão que está no livro O Consolador, questão 204 do livro O Consolador. Vamos lá. Do livro O Consolador, tá? Também é do Emmanuel. Questão 204. É um livro, a exemplo do Livro dos Espíritos, é um livro de perguntas e respostas. Na questão 204, que fala do título Intelectualismo, olha o que eles perguntam ao Emmanuel. A alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? Ou seja, sem a inteligência, sem desenvolvermos o aspecto intelectual, é possível elevarmos a Deus? Olha a resposta que Emmanuel dá. O sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. No ciclo acanhado do orbe terrestre, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Mas, como estamos examinando os valores propriamente do mundo, em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso, sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro sobre o segundo, ou seja, do moral sobre o intelectual. Porquanto a parte intelectual, sem a moral, pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Olha só, meus irmãos, olha que resposta que Emmanuel nos dá. Nós temos duas asas a desenvolver, e isso é figurinha carimbada no meio espírita. A asa da inteligência e a asa da moralidade. Mas Emmanuel deixa claro que a da inteligência, em excesso, sem ser acompanhada pela da moralidade, ela é problemática. Porque nós podemos nos perder em nós mesmos. Nós podemos nos achar autossuficientes. Então, sem o contato, sem o desenvolvimento da moral, que é o amor, que é olhar para o outro como um próximo, nós podemos nos perder. Por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio Emmanuel, a estrutura do texto de Emmanuel, vamos tentar resumir isso aqui em 10 minutos, mas nós vamos ver que ele divide exatamente o texto assim. Ele começa o texto e vai até quase a metade dele. Deixa eu achar aqui. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, até o 10º parágrafo, Emmanuel vai citando situações em que o homem buscou, e com êxito, o desenvolvimento de uma asa, que é a asa da inteligência. A partir do 11º parágrafo aqui, até o final, ele vem colocando situações em que um homem está buscando e deve continuar buscando dentro da segunda asa, que é a asa da moralidade. Por isso eu fiz questão de trazer essa questão, a questão 204, porque a estrutura de todo o texto de Emmanuel também se baseia nesse mesmo raciocínio. Então Emmanuel começa assim, o título Evangelho e Caridade, né? Evangelho como a boa nova. Evangelho significa boa nova, boa notícia. Qual é a boa notícia? A caridade. A caridade é a boa notícia. Jesus coloca a caridade num patamar, dá um destaque a ela que até então ela não tinha. E Emmanuel já começa falando exatamente isso aqui. Olha só. Antes de Jesus, a caridade é desconhecida. Ou seja, até o nascimento de Jesus, lembrando que caridade, meus irmãos, é o amor em ação, né? Caridade é isso, é o amor em ação. Então, até o nascimento de Jesus, o amor tinha um aspecto manco. Ele era diferente. Jesus veio exatamente propor algo diferente, um amor diferente, uma visão mais ampla do amor.
Sendo assim, meus irmãos, Jesus não é apenas aquele que dividiu a história em dois. Tem um pensador desse, eu não sei quem, não me recordo quem é, que diz que Jesus é tão grande, mas tão grande, mas tão grande que ele não coube na história, ele divide a história entre antes dele e depois dele. E realmente é verdade, né? Nós estamos no ano 2020 o quê? Depois de Cristo, não é assim? Então, Jesus é gigantesco e divide a história em dois, mas ele é tão grande que ele não divide só a história. Ele divide o amor em dois, no sentido de que antes existia um entendimento do que é o amor. Ele inaugura na Terra a era do amor. Ele inaugura na Terra o entendimento de que somente pelo amor nós conseguimos o céu, ou a salvação, ou a felicidade, ou o nirvana, ou a paz interna, dá o nome que quiser dar. Essa busca, essa vontade de sentir algo que nós muitas vezes desconhecemos, não sabemos dar o nome do que é, nós só vamos conseguir através do amor. Então Jesus ele divide a história e o amor entre antes dele e depois dele. E aí o Emmanuel, a partir desse raciocínio, ele vem mostrando exatamente que antes de Jesus, o homem já tinha conquistado diversas situações muito importantes, mas focadas na asa da inteligência. Que situações são essas que Emmanuel vem nos dizer, né? Bom, aí nós vamos aí do segundo, só um minutinho, só um minuto. Nós vamos aí do segundo até o 10º parágrafo. Ele vem falando de diversas situações, não vou falar uma por uma aqui, senão não vai dar tempo, né? Ele fala de Nabucodonosor, que foi um rei babilônico, inclusive, que os hebreus foram escravos dele, né? Ele fala, então, dessa busca por dominar o outro, né? Do palácio dele, que virou destroços, né? Ele fala do glorioso Egito Antigo, com aquelas pirâmides magníficas, até hoje a gente tenta entender como é que aquilo foi feito, mas no final das contas é um amontoado de pedra, né? Ele fala do famoso hipogeu de Perseu, que era um palácio fabuloso, muito cheio de riquezas, mas que buscava apenas a exaltação do ego. Ele fala das muralhas da China, com aquela preocupação excessiva por defesa, aquela grande muralha, mostrando talvez para nós mesmos que nós muitas vezes criamos muralhas em torno de nós, e ao criarmos uma muralha nós não permitimos que o outro chegue até nós, mas também nós não permitimos que nós vamos em direção ao outro, né? Ele fala da Acrópole de Atenas como Paternum, aquelas Atenas simbolizando em toda a inteligência, né? Os gregos, é o grande marco de desenvolvimento da inteligência do planeta, são com os gregos. E aonde está o Império Grego hoje? Aonde está o Império de Nabucodonosor hoje? Aonde está o Império Egípcio hoje? Aonde que está qual a serventia da muralha da China hoje, né? Ele fala dos indianos, mostrando que os indianos, apesar de terem caminhado no sentido de espiritualização, mas eles dividem a sociedade em castas, ou seja, eles não enxergam o outro como semelhantes, né? Então, as dificuldades que eles têm de entender isso. Ele fala sobre o Coliseu Romano, né? Como grande poderio bélico, está lá amontoado de concreto, que é muito interessante para mim estudar como engenheiro, mas que hoje não tem nenhum significado além de histórico, né? Então, olha, Emmanuel vem citando diversas situações, né? E aí, a partir do 11º parágrafo, ele coloca assim, ó, com Jesus, porém, aí começa. A paisagem social experimenta decisivas alterações. E aí vem falando de diversas situações dentro da busca do desenvolvimento da asa da moralidade, né? Cura os doentes na via pública. Aí toda aquela exteriorização de construções, de
idealizações de impérios, elas perdem, porque o império que passa a ser construído a partir do Cristo é o império do amor. É o império do amor. E que está sendo construído a cada dia, não nos enganemos disso. Emmanuel vai falar disso aqui mais embaixo. Cura os doentes em via pública, sem cerimônias e ajuda de milhares de ouvintes, amparando-os na solução dos mais complicados problemas de natureza moral, sem valer-se das etiquetas do culto externo. E vem citando diversos, né? Então, o símbolo, a parábola do bom samaritano, nós estamos começando a estudar lá hoje, ela simboliza isso tudo aí. Ela simboliza um tipo de direcionamento que nós precisamos passar a ter. Que direcionamento é esse? O desenvolvimento do amor em nós. A construção desse império do amor em nós. Como não vai dar tempo para comentar tudo, já comentei sobre o homem, que o texto vem falando, né, meus irmãos? Mas tem algo que me chamou a atenção mais embaixo, lá no último parágrafo já, na metade dele, fala assim, ó: e a caridade, como gênio cristão na terra, continua crescendo com os séculos. Aqui eu parei. Porque muitas vezes nós somos tomados por um pessimismo e nos esquecemos que quem governa essa grande nau chamada Terra é o Cristo planetário. Então nós só podemos estar melhorando. Nós podemos sim catalisar, acelerar esse processo, mas impedir, nós não temos essa condição. O nosso livre-arbítrio, ele tem limitações. E o império do amor, assim como o império citado anteriormente aqui, egípcio, babilônico, ele será erguido. Porém, ele não sofrerá a sua ruína como os demais sofreram. Emmanuel continua. Através da bondade, ou seja, como que você faz com que o amor ou a caridade continue crescendo? Através dos instrumentos de Deus na Terra. E aí, da mesma forma como Emmanuel citou diversas situações de destaque no campo intelectual, ele cita, para encerrar o texto dele, 3. Francisco de Assis, né? Vicente de Paulo e Rockefeller. Francisco de Assis, temos que falar dele durante dias, né? Mas simbolizando aquele reerguimento, aquele ressurgimento da verdadeira igreja, ouvindo aquela voz: Francisco, reconstrói a minha igreja. Igreja essa que foi iniciada com Jesus e que foi continuada por Francisco de Assis e por outros, que é a igreja do amor. Vicente de Paulo, sacerdote católico, foi escravo, né? Com toda a sua dedicação, inclusive ao seu Senhor. Depois vocês leiam a história de Francisco de Paulo, não vai dar tempo de comentar aqui. Rockefeller, um grande empresário, vivia numa mansão, mas foi uma das almas mais caridosas que temos notícia. Criou diversas entidades de caridade. Então, a gente percebe Emmanuel aqui citando, né? Como que você dá prosseguimento a esse império do amor? Com essas personalidades, com essas pessoas atuando, com cada um de nós, dentro do nosso raio de ação. Não preocupado em ter a grandeza de um Francisco de Assis, que talvez não tenhamos essa condição nesse momento, né?
a não ser que alguém se sinta. Eu não me sinto nessa condição, mas dentro do meu raio de ação, sim, eu posso me espelhar em Francisco de Assis, eu posso me espelhar em Vicente de Paulo, eu posso me espelhar em Rockefeller e transformar pelo menos o mundo ao meu redor, não é? Para encerrar, meus irmãos, o texto, tinha trazido uma questão do Livro dos Espíritos, mas não vai dar tempo não, né? Na Revista Espírita de 1862, tem um texto cujo título é A Caridade, escrito por um bispo de Argel de nome Adolfo. Então, Revista Espírita de 1862, que é um dos mais belos textos que eu já li sobre a caridade. Eu vou ler apenas os 2 primeiros parágrafos dele. Quem quiser depois eu mando o texto aí no grupo, tá? Ele começa assim: A caridade, o texto. Eu sou a caridade, sim, a verdadeira caridade. Em nada me pareço com a caridade cujas práticas seguis. Aquela que entre vós usurpou meu nome é fantasista, é caprichosa, é exclusiva e é orgulhosa. Venho premunir-vos contra os defeitos que aos olhos de Deus empanam o mérito e o brilho de suas boas ações. Sede dóceis às lições que o Espírito de verdade vos dá por minha voz. Segui-me, meus fiéis, eu sou a caridade. Segui-me, conheço todos os infortúnios, todas as dores, todos os sofrimentos, todas as aflições que assediam a humanidade. Sou a mãe dos órfãos, a filha dos velhos, a protetora e suporte das viúvas. Curo as chagas infectas, trato de todos os doentes, visto, alimento e abrigo os que nada têm. Subo aos mais humildes tugúrios e às mais miseráveis mansardas. Bato à porta dos ricos e poderosos, porque onde quer que exista uma criatura humana, há, sob a máscara da felicidade, dores amargas e cruciais. Ó, como é grande a minha tarefa! Não poderei cumpri-la se não vierdes em meu auxílio. Vinde a mim, eu sou a caridade. O texto continua, mas vou parar por aqui. Meus irmãos, forte abraço a todos, que possamos refletir ao longo dessa semana sobre as situações que nos propiciam descer para Jericó, que fazemos com certa frequência, e que possamos ter a coragem de trilharmos um caminho de volta, buscando subir mais para Jerusalém. E o carro que vai nos levar até lá, com toda certeza, é a caridade. Até semana que vem, se Deus quiser.